Muito boa noite a todos. Cumprimentos a todos. Muito obrigado por cá estarem. Para mim é um enorme prazer também estar convosco. Eu vou-vos tentar apresentar um projeto que está em curso, mas, como todos os projetos, ele integra um pensamento estratégico sobre a cidade. E eu vou recordar aqui algumas coisas que provavelmente não conhecem e que escrevi sobre este tema. O Porto não é uma cidade como as outras. Como gostamos de dizer, escrever e interpretar, o Porto é o Porto. Ponto. E só compreendendo o Porto, as suas ambições e necessidades, a podemos compreender. A evocação de 3 pilares que sustentam um programa para a cidade tem sido, como sabem, permanente, mas tem sido também propositada. A coesão social, a economia e a cultura convocam-nos a todos para um caminho de sustentabilidade, de desenvolvimento humano e de bem-estar, que no fundo tem que ser e é o objetivo da política, é o objetivo da nossa política. Dito de outra forma, persegue-se uma cidade mais interessante e mais confortável, quer para os que nela habitam, e são os alvos primordiais das nossas políticas, como não poderia deixar de ser, até porque somos nós, quer para os que nela trabalham e visitam, trazendo valor acrescentado. Esta forma de olhar para a cidade, a conhecida publicação francesa Libération chamou um dia, numa entrevista que me fez, de portocracia. Pode ser que exista uma portocracia ou que a estejamos a criar, mas se existe e se ela se sustenta nestes 3 pilares, então ela tem que começar por equilibrar a cidade entre o litoral, onde nós hoje estamos, e o interior, entre o Ocidente e o Oriente, entre a Baixa e a Alta. E tem que compatibilizar o património histórico com o contemporâneo, o património cosmopolita com o património popular. Não haver zonas proscritas numa cidade com menos de 42 km², é por isso um desígnio mandatório da nossa governação portocrática, onde o Porto conservador se revê nos seus bairros sociais e onde o futebol é objeto de criação artística nos palcos do Teatro Municipal. Mas Campanhã tem sido olhada por muitos como uma zona proscrita, a esquecer, a consolar com conforto de reabilitação, é certo, mas sem que se permita inscrever a freguesia no domínio daquilo que é verdadeiramente interessante, dessa parte interessante da cidade. E isso não é apenas injusto, é também injustificado. Porque Campanhã pode não apenas ser mais confortável, como pode e deve ser também muito mais interessante. Aliás, já é interessante se olharmos com cuidado para o que dela brota em garagens, nos bairros ou em pequenas travessas que escondem grandes galerias de arte. Se a portocracia existe e se a conseguimos embeber na cidade, então o futuro da cidade passa em boa parte por Campanhã e pela sua gente generosa, que sabe falar como nenhum de nós à moda do Porto. O nosso olhar perante alguns escombros e ruínas que foram sendo deixados a céu aberto, sem destino, ou pior, com um destino pequenino, tem que se projetar no futuro. Por isso o projeto do Matadouro, que integra precisamente os 3 pilares da portocracia, que se fecha num círculo de procura de sustentabilidade, com a economia a suportar a coesão social e ambas a alimentarem-se na cultura que desenvolve, abre horizontes, atrai e inova, é o grande projeto do nosso Executivo. Um dia, daqui a muitos anos, relembrarão com certeza que nós refizemos o Bolhão e o Rosa Mota e até teremos feito uma ponte e teremos feito muita coisa. Mas há uma coisa que vos posso garantir, este é de facto o projeto que interpreta melhor aquilo que foi a aposta que nós fizemos. Este é, repito, o grande projeto do nosso Executivo. É certo que há, como disse, muitos projetos e alguns deles ligam-se a este e desenvolvem-se na mesma zona, melhorando a acessibilidade, como é o caso do terminal intermodal de Campanhã, que vão melhorar a acessibilidade e o conforto que o interessante exige. Mas Campanhã é uma terra de oportunidades, de reindustrialização, de sonho também e de exemplo. E eu acredito que o Matadouro, que vos vamos apresentar hoje em detalhe,
será um dos grandes faróis. Eu queria acabar esta primeira parte, antes de vos passar um filme, dizendo uma frase que eu gosto muito de um amigo, do Walter Ugumem, que disse que as nossas cidades aparecem, sobretudo, no mapa do nosso coração. Aquilo que vos vamos apresentar agora é um pequeno filme que nós apresentamos em Milão, fez em abril de 2 anos. O Paulo Cunha Silva tinha morrido há pouco tempo. Nós entendemos, tínhamos estado a trabalhar com ele no Matador Municipal, com aquele que também nos acompanhou nessa altura, nessa fase preliminar, o Jorge Garcia Pereira, a quem eu deixo aqui também a homenagem, porque nos ajudou nesse pensamento, na estruturação daquilo que era o programa, que era uma coisa muito importante de fazer. E nós resolvemos rasgar um pouco aquilo que são as tradições e dizer: nós vamos à Trienal de Milão apresentar um projeto que nessa altura parecia improvável. Aquilo que vão ver foi o filme que lá apresentamos. E de uma frincha aparentemente estéril, rompeu a planta, ávida de se abrir à cidade. Cidade essa esquecida dos seus recantos, distraída do bater dos seus inúmeros corações. E na frase interrompida de uma história, pousou de novo a caneta. Pontos que hibernavam eclodiram fervilhantes. Linhas adormecidas voltaram a acender-se como néons, acordando as ideias que inventam o espaço e o universo.
E a planta acordou o bairro com a promessa de uma primavera. A reinvenção da permanência no pensar um povo com o oxigênio de hoje. A linguagem identitária que reagrupa os seus átomos para ser de novo o que é, dando voz aos novos mundos que precisamos de sonhar. E os lugares à margem do pensamento reivindicam agora a parte do todo, mostrando as veias que os ligam incontornavelmente ao corpo, reclamando os rios vitais para esse sonho comum, essa vida una. Esta era a tela que nós encontramos quando conseguimos e começamos a descobrir Campanhã. Era uma tela que estava abandonada, tinha a sorte de ter sido abandonada. Para nós é uma sorte ela ter sido abandonada. Que se tinha pensado vender, que anteriormente, antes de nós, tinham pensado vender e havia vários projetos. E nós confessamos também, há 4 anos e meio, quando pensamos o que fazer deste edifício, havia uma coisa que dizíamos, não, vender não vamos vender, mas pensamos até fazer um terminal intermodal. Mas depois o terminal intermodal já havia no outro lado e depois pensamos um terminal logístico. Se forem aos nossos primeiros papéis, dizia isto vai ser uma componente logística. E tivemos reuniões, o Paulo e eu tivemos reuniões com transportadores e pensamos, se calhar podemos fazer aqui em Campanhã, temos ali o mercado abastecedor tão perto, um sítio onde entrem caminhões e onde se reduza o impacto dos caminhões na cidade. E levamos lá os operadores logísticos e os operadores logísticos acharam que isto não tinha nenhuma condição, não tinha nenhum interesse. Até que um dia nós começamos a pensar e começamos a divagar e a pensar, isto de facto tem um problema. Qual é o grande problema que Campanhã tem? Campanhã é um território que foi cortado da cidade do Porto como se fosse fiambre. Foi cortado pela via férrea, foi cortado pela circunvalação, foi cortado pela VCI. Cada vez que se cortou Campanhã, a tela ficou... Foi como rasgar a tela. E este equipamento está exatamente do outro lado da VCI, estava exatamente do outro lado da via férrea. Reparem bem, e ali tão perto do Dragão, tão perto daquilo que nós olhávamos e que foi olhado na cidade no princípio do século como o grande desenvolvimento da cidade, talvez o maior projeto de que nós nos recordamos. Então como é que era possível estar aquilo ali e nós não sermos capazes de tecer o território e usar esta tela para, por um lado, tecer o território e para bordar o território? E foi assim que a história começou. E então o Paulo dizia, bom, mas nós havemos de pôr aqui habitação, será isso que nós queremos fazer? Mas fazer habitação ali, o que é que iria ser? Mais uma vez, não iria ser nada de muito diferente daquilo que é uma habitação em que não há cidade. A ideia era como transformar esta tela naquilo que era o nosso programa. Ou seja, como é que nós podíamos pensar em pegar num programa e impregná-lo na tela de tal maneira que ficasse bordado. E foi assim que a história começou. E montes de reuniões. Aliás, como devem saber, o Paulo Cunha Silva morre numa noite em que nesse dia tinha estado no matador municipal exatamente a pensar nisto. E, portanto, nós começamos a perceber que era aqui neste território que nós podíamos ensaiar e testar o nosso programa e por isso fomos a Milão apresentá-lo. E depois começamos a trabalhar. Quais valências? O que é que teríamos que levar para lá? Naturalmente tínhamos que levar a cultura, naturalmente tínhamos que levar a coesão social, naturalmente tínhamos que levar a economia. Isso era fundamental. E depois tínhamos também que aproveitar este equipamento para fazer aquilo que se chama serzir a cidade. Ou seja, tínhamos que ser capazes de vencer o corte que era a VCI e que era a linha férrea. E aí começamos a olhar e vimos que ao fundo, como é naquela, se imaginarem, olhando para este equipamento que parece estar afundado na cidade, olhávamos ao fundo e víamos um morro e em cima víamos, por um lado, o Dragão daquele lado
e ali víamos como é que se chama o mercado? O mercado abastecedor do Porto em cima. Então, com o Jorge Garcia Pereira, começou-se a pensar, e se nós encostarmos ali um edifício de lá ao fundo, colarmos ali um edifício que de alguma maneira nos cubra a cabeceira deste território, e se nós conseguirmos vencer a VCI por cima com uma ponte? A primeira ideia foi uma ponte. Se assim fizermos, se calhar não precisamos de estacionamento. Porquê? Porque temos ali o estacionamento, porque temos ali o metro. E quando nós começamos a pensar nisso, a ideia seguinte foi, bem, se nós conseguirmos fazer isto, nós conseguimos fazer uma rua coberta. E aí começamos a pensar nas galerias Vitória Emanuel de Campanhã. Eu lembro perfeitamente, o Paulo me ligar um dia, disse assim, que até quero ir à tua casa. Chegou lá a casa e disse assim, vamos chamar Vitória Emanuel. E disse, Paulo, por amor de Deus, é uma marca de camisas. Não, eu estou a pensar nas galerias, coberta, rua coberta. Porque o Matador tinha essa característica. E fomos depois começando a pensar em montes de coisas. Algumas pusemos, depois outras tiramos. Chegamos a pensar que criar lá um campo de basquete e depois retiramos. E depois começou-se a pensar em que juntar peças. Foi quase como construir um Lego à volta disto. Eu depois vou-vos explicar exatamente o que é que lá vamos pôr. Mas durante todo esse tempo nós ainda pensamos ainda estávamos numa segunda vaga, ou seja, depois da vaga de não ter lá caminhões, ainda estávamos na vaga de dizer isto vai ter que ser um investimento municipal. Vamos ter que pôr aqui empresas, vamos ter que pôr aqui a parte da coesão, vamos ter que parte da cultura, mas isto tem que ser um investimento municipal puro e duro. Até que, depois já avançando e percebendo que o terminal intermodal ia avançar, percebendo também que o mercado estava a começar a reagir a Campanhã, resolvemos ir um pouco mais longe e dizer, e porquê é que nós não testamos o mercado? Se de facto Campanhã é uma aposta para ganhar, então nós temos que ser capazes de nos sujeitarmos ao escrutínio daquilo que é o mercado. Ou seja, em vez de fazermos um investimento puro e duro, como estava pensado com o Jorge Garcia Pereira, de fazermos uma reabilitação e fazermos aquilo que nós pensávamos que depois seria capaz de gerar o mercado, pensamos, mas se estamos a falar na economia, aquilo que temos que pensar é exatamente desafiar o mercado para ver se o mercado é capaz de acomodar aquilo que nós pensamos. E aí, já com várias das pessoas que aqui estão, hoje não está cá o Ricardo Valente, mas estão aqui os meus vereadores com quem nós começamos a trabalhar isto, pensamos, bom, temos que ser mais ousados. Vamos tentar fazer uma parceria público-privada. Eu sei que as parcerias público-privadas são odiadas pelas boas e más razões, mas nós achamos que valia a pena testar o mercado. Qual era o desafio? Nós sabíamos qual era o nosso programa. O programa já vos defini mais ou menos, mas depois podemos-lo explicar. Aliás, quando viram o filme já perceberam que nós já tínhamos a ideia programática na cabeça. Mas o que é que nós pretendíamos? Nós pretendíamos dizer assim, se nós formos capazes de entregar isto ao mercado durante um prazo alargado, durante 30 anos, se nós dissermos que quem construir vai gerir este território, vai ser capaz de alugar aquilo que é alugável para empresas, vai conseguir com isso uma equação possível e vai reservar para a Câmara o espaço que nós precisamos através de uma equação simples. Essa decisão foi uma decisão, confesso-vos, muito difícil, porque se isto tivesse sido feito no início do nosso mandato passado, posso-vos garantir que ninguém se teria interessado por isto. Porque era improvável. Porque ainda não tínhamos dado os sinais da vontade política de transformar este território. E o que é facto é que lançamos então um concurso público e fizemos isto tudo com a tranquilidade suficiente. Parece às vezes que nós fazemos as coisas devagar, mas eu acho que nestas coisas fazer muito depressa e precipitadamente acaba por se cometer mais erros do que se fizer as coisas pausadamente. Há quem diga que as pirâmides do Egito demoraram apenas 100 anos a ser feitas. Eu não acredito, mas nós também não vamos demorar 100 anos. Isto não é pirâmide do Egito. Nós pretendemos fazer isto num prazo razoável, ou seja, ter pronto isto, e a nossa ideia era que neste mandato que nós acreditávamos que iria ser nosso, que iríamos conseguir.
E, portanto, há cerca de um ano atrás, começamos então a lançar as pedras de um concurso público. Tivemos a sorte de conseguir congregar para este concurso público vários concorrentes e resolvemos também que era muito importante que o júri fosse um júri completamente independente, mas completamente capacitado para fazer a melhor escolha. Queria aqui dizer-vos quem foi o júri, os 3 membros do júri fundamentais que nós escolhemos. Escolhemos a Manela do Espaço Mira, escolhemos o Nuno Valentim porque tinha sido o nosso arquiteto do Bolhão, portanto, aquele em que nós acreditávamos que tinha competências na área da reabilitação, e escolhemos para presidir ao júri o Elísio Somaviel. Porquê o Elísio Somaviel? Porque nos dava a parte patrimonial. O Elísio Somaviel foi, além de ter presidido aquilo que hoje se chama, eles estão sempre a mudar, chama-se DGPC, acho que é assim, mas que na altura era, se quiserem, a entidade responsável pelo património, é também Presidente do Conselho de Administração do Centro Cultural de Belém e, portanto, é uma pessoa que, por vocação, muito ligada ao património. Então percebam bem, uma pessoa que conhece Campanhã e que foi das primeiras pessoas a apostar em Campanhã na área cultural e ligando também com a economia e com a parte social, alguém que, sobre o ponto de vista arquitetónico, nos dava a garantia em termos de reabilitação e alguém do património. E lançamos o concurso e ficamos à espera. E tivemos sorte. Nestas coisas, a sorte também conta. O concurso teve sucesso, surgiram vários concorrentes e a proposta que foi aprovada, que ganhou o concurso, como digo, por escolha do júri, que eu saiba não contestada, foi uma proposta do Grupo Motengil. A proposta do Grupo Motengil tem uma particularidade, a nosso ver, muito interessante. É que junta um gabinete de arquitetura da cidade do Porto, aliás, julgo que estão aqui alguns arquitetos que depois podem responder às perguntas, que é o Oda, com um arquiteto japonês, que é o Kengo Kuma, que tem obras em 5 continentes, em museus, por exemplo, o Estádio Olímpico de Tóquio, apenas para vos dar uma ideia da dimensão deste projeto. E apresentou-nos uma proposta que representa um investimento de 40 milhões de euros e em que serão reservados para o município aquilo que nós queríamos, 38% do espaço, e depois nós diremos o que é que vão fazer. E no resto, aquilo que será feito será a Motengil a explorar em espaços, naturalmente, para escritórios, para as indústrias 4.0 e para aquilo que querem. O projeto tem este aspecto. Se repararem, aqui é o matadouro e aquilo que entenderam e que representa, eu diria, mais até do que aquilo que nós teríamos imaginado, é, no fundo, garantir uma cobertura ao matador que acaba com aquela visão que vocês perceberam no filme, em que ele parece que está afundado pela VCI, ou seja, eleva com esta cobertura, fazendo mais do que a ponte que nós pretendíamos, fazendo um jardim suspenso por cima da VCI. E aqui tem um pouco o desenvolvimento do projeto. Estão a ver o jardim suspenso sobre a VCI. Estão a ver aqui esta imagem ali, que dá bem a imagem da cobertura, em que ele ganha de alguma maneira, recupera o nível da VCI, que é uma estada sobreposta, como sabem. Este é, em suma, o projeto que nós teremos no Matadouro com esta dimensão. Ou seja, se vocês quiserem, há um layer quase arqueológico que garante a pré-existência, preservando a pré-existência, fazendo uma ligação, como nós pretendíamos, à cota alta, por cima da VCI, já não através de uma rua, mas através de um jardim suspenso, e garantindo com esta cobertura uma forma de vivência totalmente diferente e dando também a visibilidade que ele hoje não tem a partir da VCI. Devo-vos dizer que eu acho que este projeto, aqui já é uma questão de gosto, é um projeto absolutamente extraordinário e que é um game changer. Aquilo que se pretende nas cidades é, de facto, fazer isto. Como é que subitamente se consegue? Isto é um pouco como no nosso jardim.
Se nós tivermos um jardim, há um momento em que nós vamos à casa da nossa avó, encontramos lá uma figueira e dizemos, nós vamos transplantar esta figueira e vamos pô-la no nosso jardim e ela vai fazer a diferença. Isso é o game changer. O game changer é a figueira. E este, de facto, é a figueira de Campanhã. É isto que nós pretendemos. E, portanto, eu queria dizer-vos, queria saudar os arquitetos que fizeram isto, queria saudar também a Motengil por apostar, porque isto é um grande desafio do ponto de vista privado, mas representa também a primeira grande vitória que nós temos, que é conseguir demonstrar que em Campanhã há quem esteja disponível para investir 40 milhões de euros num projeto que, se não fosse feito por privados, a Câmara Municipal do Porto teria feito, se calhar, investindo apenas 12 milhões. Só que aquilo que nós conseguimos com isto é exatamente cumprir o tal programa. E então, o que é que nós vamos ter aqui? Porque parece-me importante explicar-vos como é que nós vemos que isto vai funcionar. Em primeiro lugar, como compreendem e percebem ali, que nós vamos poder entrar, as pessoas que entram pela Corujeira por aqui, vão passar por uma rua coberta, vão chegar ao fim, vão ter metros elevatórios e vão passar para o metro que está do outro lado, no Dragão, através de um jardim suspenso. Isso vai alterar profundamente, desde logo, todos os hábitos de todas as pessoas que hoje vivem na Corujeira e que, para chegarem ao metro de Campanhã, têm que andar debaixo de pontes e por sítios horríveis e vão passar a ter ali uma rua da cidade. A rua coberta da cidade, a nossa Vitória Manuel, para lembrar o Paulo, é, portanto, o conceito primordial de um sítio onde nós queremos que seja um sítio de passagem e seja também um sítio de vivência e seja um sítio onde as pessoas vão conviver e se vão cruzar. E onde nós pretendemos que a parte, naturalmente, que será explorada diretamente pela Motengil e será alugada a empresas, sejam áreas de empresas criativas e tecnológicas, mas nós temos a nossa parte, os nossos 38%, em que algumas coisas são absolutamente claras e que nós pretendíamos desde o princípio. A cidade do Porto tem um museu da indústria fantástico. Esse museu da indústria está empacotado, encaixotado, esteve preparado para abrir e nunca abriu. Houve pessoas que se envolveram no Museu da Indústria, o Ricardo Fonseca, apenas para dar um exemplo, que colecionaram coisas extraordinárias e verdadeiramente estrambólicas, que nós pretendemos situar aqui, numa nave do Museu da Indústria, mas pretendemos também que o Museu da Indústria tenha peças suas espalhadas pelo edifício. Queremos ter também uma parte dedicada à arte e comunidade, ou seja, alguns daqueles projetos que hoje interpretamos no Espaço Mira, em que nós vamos tentar ligar a arte e também a parte da coesão social e a parte da criatividade com aquilo que nós chamávamos artes e ofícios há 4 anos e meio para os que estavam connosco. Ou seja, como é que nós recuperando alguns dos saberes tradicionais, vamos fazer deles saberes contemporâneos. Queremos ter e iremos ter uma parte muito interessante logo na entrada do Matador, que é uma parte de reservas de arte contemporânea. Muitos dos artistas plásticos da cidade do Porto não têm onde depositar as suas obras e nós queremos que eles possam utilizar as reservas que estarão preparadas, portanto uma zona de reservas, e ter associado a uma galeria que permitirá que essas obras de arte rodem nessa galeria. O que é também isso um projeto, se quiserem, formativo. É mais de um projeto cultural, é um projeto em que se soma a parte cultural com a parte formativa. Teremos depois, naturalmente, uma nave multiusos, que é, se calhar, aquela parte que quem conhece o Matador conhece melhor, que parece um altar. Era o altar onde o gado morria, onde morriam os bois. E, portanto, vamos ter isso, que naturalmente pretenderemos partilhar também com as empresas que lá estão. Pretendemos ter estúdios média e audiovisual e pretendemos depois ter na parte de trás também aquilo que o Porto hoje mais precisa, residências artísticas e espaços para as empresas, nomeadas para as companhias de teatro, para companhias de bailado, espaços de trabalho que hoje não existem. A nossa ideia é que se crie aqui um espírito, e depois naturalmente terá zonas de gastronomia e de restauração. Aquilo que nós pretendemos, acima de tudo, é criar aqui um novo ecossistema. Se é verdade que nós podemos construir uma cidade que deixa de estar inclinada para o mar,
se é verdade que nós acreditamos que a cultura, a coesão social e a economia vão juntas, então tínhamos que ser capazes de testar esse exemplo e testar aqui. E a partir do momento em que há empresas, e houve uma empresa que ganhou o concurso, mas houve outras que concorreram, que estão disponíveis para apostar nisto, já demos mais um passo. Nós não vamos, portanto, fazer aquilo para alguns que conhecem o Matadouro de Madrid, o Matadero, não é o Matadero de Madrid. Nós não pretendemos aqui um projeto em que a parte pública e a parte privada se excluam uma à outra. Não, nós pretendemos exatamente fazer a Vitória Emanuel, onde há de tudo. Onde a pessoa pode usar aquilo como a sua rua, porque é a melhor maneira de chegar ao metro, seja a pé, seja de bicicleta. Queremos fazer um local onde a pessoa possa trabalhar e durante o dia tenha ali um sítio onde facilmente pode ir ver uma exposição, onde pode ter uma nave multiusos que pode servir para as duas coisas, onde nós acreditamos que isto possa, se quiserem, florescer. Este é o projeto, eu acredito que é o projeto mais importante de todos os projetos que nós temos em mão. Queria-vos também dizer que o projeto, neste momento, foi hoje, ou irá dentro dos próximos dias para o Tribunal de Contas. Nós acreditamos que o Tribunal de Contas, ao contrário de algumas maldades que nos têm feito, neste caso não terá grandes razões para demorar mais do que 1 ou 2 meses a aprovar aquilo que é o contrato, porque é apenas o contrato. A partir daí, o período previsto para as especialidades, para os projetos de especialidades, é 7 meses. A partir daí, a obra pode começar e o prazo de conclusão são 2 anos. Portanto, se tudo correr como nós esperamos, em menos do que 3 anos teremos isto. Queria-vos também falar um pouco no que nós acreditamos que vai ser o impacto em Campanhã. Porque este projeto não pode ser visto como uma ilha, não pode ser visto como uma coisa separada. Nós não pretendemos... É verdade que o Porto é um arquipélago cheio de ilhas, mas aqui, neste caso, não pode ser. Isto tem que ser muito, muito mais do que isso. Isto tem que ser... se vocês quiserem, o grande ponto de encontro tem que ser o fator motivador e tem que ser aquilo que vai robustecer toda uma reabilitação nas áreas de reabilitação urbana envolventes. Nós, quando pensamos em Campanhã, quando começamos a pensar em Campanhã, nós percebíamos que o território era assim, percebíamos que havia estes grandes territórios. Mas também vos digo que a razão principal para nós acreditarmos nisto tem resultado de algumas das experiências de pessoas que não têm nada a ver com a Câmara. Falei no Espaço Mira, falei na Manela e falei nessas pessoas. Hoje, quando nós chegamos a Campanhã, percebemos que apesar de tudo as coisas, apesar de a mudança ser muito lenta, e é muito lenta, que está a acontecer um pouco aquilo que aconteceu, se quiserem, no centro histórico, que as pessoas já esqueceram em 2006 ou 2007. Em 2006 ou 2007, ninguém queria viver na Rua das Flores. Esqueçam. Era um sítio proscrito. Eu, quando fui para a Ceru, em 2009, ninguém queria viver na Sé. E hoje as pessoas querem ver. E, portanto, estas coisas estão a acontecer um pouco como acontecem na cidade do Porto. Mas é bom nós termos a ideia que isto, sim, se articula com vários outros projetos que nós temos em Campanhã. Por um lado, o terminal intermodal, como sabem, que proximamente entrará também em concurso público e, portanto, entrará em obra nos próximos 9 meses, que, no fundo, o que faz é uma ruptura completa com o que se pensa de um terminal intermodal. É pôr um terminal intermodal debaixo de um grande jardim, de um grande espaço público, o que muda completamente aquela visão que nós temos da estação de Campanhã. Se pensarmos que vamos ter uma nova... Eu sei que não se pode chamar canil, eu peço desculpa, Filipe, não deixam chamar canil, mas é um canil fantástico nos viveiros municipais. Se percebermos o que é que está a ser feito com o Rio Tinto, com a recuperação do Rio Tinto, se pensarmos naquilo que nós estamos também a pensar em termos de plano estratégico para Campanhã, eu acredito que isto vai, de facto, mudar a cidade. E ao mudar a cidade, isto vai ter um impacto que vai resolver alguns dos problemas com que ainda hoje, quando aqui cheguei, alguém me confrontava. Um dos problemas de que todos falamos é que as pessoas estão a ser expulsas do centro
e que o centro está muito caro. E é verdade. O centro está muito caro, não sei se as pessoas se expulsaram a si próprias há 40 anos atrás e outras estão a ser expulsas hoje. O número de pessoas que hoje quer viver no centro histórico não caberia no centro histórico dentro daquilo que são as exigências do tempo de hoje. A melhor forma de nós aliviarmos esta pressão é fazer com que amanhã zonas como hoje Campanhã e se calhar daqui a 10 anos Paranhos sejam tão atraentes como o centro histórico. Quando o que as pessoas quiserem mesmo viver será, e provavelmente vai ser, viver perto deste equipamento, nós estamos exatamente a fazer aquilo que nós falávamos há 4 anos e meio, numas reuniões que tinham, em que estão aqui alguns, mas ainda éramos muito poucos, éramos menos do que hoje, em que dizer que, no fundo, nós tínhamos que forrar o ladrilho, não sei se lembram. E é isto mesmo. Se amanhã esta zona, se amanhã for tão hip viver aqui como viver no centro histórico, muita da pressão que nós hoje estamos a falar se vai reduzir, porque aqui, apesar de tudo, há espaço. O Vale de Campanhã está situado, como sabem, na zona mais oriental da cidade. É bom ter a noção que são 8,3 dos 42 km². Portanto, estamos a falar em 20% da área da cidade. Este 20% da área da cidade é exatamente aquilo que para a qual nós temos uma grande ambição. E estes 20% da cidade podem ser feitos preservando, como nós vamos fazer exatamente, aquilo que tem a ver com um pouco esta visão arqueológica da cidade, mas também sem termos medo de fazer coisas mais arrojadas. A ideia de que a cidade, que se vai ouvindo por aí, tem que ficar subitamente refém da sua arqueologia, da sua história, é uma visão passadista e é uma visão que destrói as cidades. Se assim fosse, nunca se teria construído a Ponte Luís I, porque provavelmente demoliu algumas casas na Sé. Se isto fosse assim, nunca se tinha feito a Ponte Dona Maria, porque não se queria, provavelmente, que entrassem os comboios no Porto, porque podia matar as charretes de cavalos. As cidades têm que ser capazes de fazer isto. Através de layers sucessivos, manter aquilo que é a sua arqueologia, manter aquilo que é a sua tradição, aquilo que é o seu desenho, mas apesar de tudo ser capaz de crescer. De outra maneira, ficaríamos aí sim transformados numa Disneylândia, porque dá-me vontade de rir quando eu ouço falar da Disneylândia e me dizem que o Porto está a ser transformado em Disneylândia. Quem quer transformar o Porto em Disneylândia são aqueles que não deixam deitar um muro abaixo só porque lá há musgo. Esses sim querem transformar o Porto na Disneylândia, na cidade artificial, que não é cidade nossa. A cidade nossa é a cidade que nós fazemos todos os dias. Nós só podemos ter verdadeiramente uma cidade se formos capazes de fazer com que a cidade seja o nosso espaço comum, em que nós mudamos as coisas, como mudamos na nossa casa. Eu também já tive uns móveis em casa que já não tenho. No entanto, a casa continua a ser a mesma e eu continuo a sentir-me na minha casa. E é importante, com certeza, que alguns cacarecos que eram da minha avó lá estejam. Não é isso que está em jogo. Agora, a ideia de que tudo terá que ficar imutável e que o risco que o meu filho com 5 anos fez na parede não pode sair porque senão vamos ter saudade, não pode ser. As cidades não são feitas assim. As cidades são feitas por nós, são feitas para nós, são feitas de forma humana, porque a cidade não é mais do que isto, é o espaço de conflito e de convívio, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós dormimos, onde nós envelhecemos, onde nós procriamos e, acima de tudo, onde nós nos divertimos. Muito obrigado.